Esse take vai ser dedicado para o review do DJI Mic Mini 2, que eu consegui configurar agora um pouco melhor o ganho dele. E andando na rua aqui, num calçamento um pouco ruim, a bicicleta está vibrando bastante, vento, carros passando. Vocês conseguem ver a qualidade do áudio que eu consigo com esse microfone. Antigamente eu tinha um Lark M1 que eu vendi para pegar esse microfone, principalmente para fazer esse tipo de take que eu não conseguia antes, porque eu tinha uma GoPro e precisava de um adaptador para colocar ele na GoPro. O adaptador era muito caro, eu não estava afim de comprar um negócio desse caro. Ia ser mais uma coisa para colocar na GoPro que tipo retira toda a vantagem de ter uma câmera de ação prática na mão. E aí eu acabei optando por vender ele e pegando esse novo microfone. E eu tô achando sensacional esse microfone porque ele é muito leve. Eu esqueço que ele tá aqui no meu corpo. Ele tem um ímã muito forte que dá para colocar ele tanto aqui preso por trás da camiseta. Ele tá aqui escondido com o protetor de vento. Aqui eu deixei ele mais escondido por questão do vento mesmo, mais uma proteção para ele. E também ele fica mais discreto. A conexão entre a câmera e o microfone é muito boa. Você liga aí, tem um delayzinho, eu acho, de 1 segundo. Eu não cheguei a testar ainda a partir do momento que eu dou o REC com a câmera desligada. Ele já pega o microfone bem rápido, mas pelo que eu percebi tem um delayzinho de 1 segundo ali para pegar o microfone, mas eu acho aceitável ainda, porque a câmera está desligada, né? Possivelmente por economia de bateria. Ele deve comunicar ali via Bluetooth ou alguma outra conexão sem fio, e até estabelecer essa conexão pode levar alguns segundos. E aí geralmente quando eu estou gravando com o microfone, isso não é um problema, né? Seria um problema mais quando eu quero gravar alguma coisa muito rápida, pegar algum take, e aí sim ela é muito rápida. A câmera ela fica meio que em stand-by, assim, ela não desliga de fato. Parece que ela só desliga a tela. Quando você desliga ela totalmente e deixa ela por longos períodos, por um período maior desligado, aí sim ela desliga de fato. Eu tava falando do Mic Mini agora, mas também a DJI aqui, cara, é muito sensacional. O armazenamento interno dela ficou cheio e apareceu uma mensagem na tela avisando isso. E na tela frontal ela também é touch, então eu consegui trocar o cartão SD andando com a bike aqui, só tocando na tela, sem precisar parar e começar a gravar de novo muito rapidamente. A GoPro, por exemplo, ela não tem touch na tela frontal. Eu não sei se essa última versão tem, mas ela não tem. A que eu tinha, a 11, não tem. Então eu teria que parar, a câmera está virada para mim, eu teria que virar ela, configurar. Obviamente que a GoPro nem tinha essa opção, porque a GoPro não tem armazenamento interno como essa aqui tem, mas achei bem legal. Poderia ser automático isso? Poderia, não sei se tem alguma configuração, mas vou investigar. E voltando com o DJI Mic Mini, cara, eu comprei o kit completo com 2 microfones. Esse kit aqui é muito completo mesmo, assim. Ele vem com a proteção de vento já, ele vem com o cabo
para conectar numa câmera o áudio. Essa versão Mini 2, o clipe que você coloca na camiseta, que dá para colocar aqui na lapela, de fato, ele também tem um ímã, então ele é destacável. Você consegue usar ele como um ímã. Ainda assim ele vem um ímã extra, que é esse ímã que está aqui na frente. Então eu posso tirar o clipe do lapela e deixar só esse ímãzinho aqui, que deixa o microfone ainda menor, que não tem aquele clipe que tem na camiseta. Vem 2 microfones, então eu consigo deixar esse microfone aqui sincronizado com a DJI, se eu quiser. Ele não consegue sincronizar com mais de um dispositivo ao mesmo tempo. E eu consigo usar o outro microfone para sincronizar com outro equipamento, um celular, porque ele também vem no transmissor. Nesse caso aqui não é necessário, isso é outra coisa excelente. Eu poderia usar o microfone que eu tinha, o Holy Land, antes nessa câmera aqui, mas eu teria que conectar o transmissor na porta USB-C da câmera para conseguir fazer isso. E aqui eu só tenho o microfone que está aqui e a câmera e mais nada. E é esse o motivo principal das pessoas terem migrado para essa câmera aqui. Quem usava essas câmerazinhas com gimbal, tipo a Osmo Pocket da própria DJI, porque essas câmeras são muito boas também, só que elas são muito mais frágeis que uma câmera dessa. E aí às vezes não justifica você andar com aquela câmerazinha frágil. Você tem que ter muito cuidado com ela, que ela só cai no chão uma vez. Então eu consigo ter um microfone para cada objetivo, um para conectar com a DJI e outro para conectar com o celular, com alguma outra câmera, seja o que for, usando o transmissor, que é conectado no USB-C, mas também tem o kit que eu comprei, só tem USB-C, mas tem kits, tem um adaptadorzinho que você compra para o Lightning do iPhone mais antigo. Mais coisas que vem no kit, que eu nem vou usar, que são essas tampinhas aqui coloridas. Eu coloquei a preta mesmo, dá pra você tirar a preta também. Elas são juntas, elas são grudadas ali com imã. Tem várias cores, mas pra mim é completamente desnecessário. Talvez eu vá usar a branca, mas o meu objetivo na verdade é deixar o microfone mais escondido possível. A bateria do microfone dura muito tempo. Eu usei ele ontem para fazer 2 vídeos. Acho que ficou ligado mais de 1 hora. Só que, sei lá, dura 8 horas, eu acho. Acho que eu nunca vou conseguir usar o microfone em um dia só, se acabar a bateria. E fora que ele vem na caixinha, eu coloquei ele na caixinha e a própria caixa já carregou ele, então hoje quando eu peguei ele estava carregado completamente. O microfone em si ele não é necessário para todo mundo, mas tem uma diferença muito importante no meu fluxo de edição, que o microfone faz bastante diferença. O fato de eu usar o microfone e lapela, ele captura muito menos, se você configurar ele bem, ele captura muito menos o ruído do ambiente e a sua voz fica muito melhor, fica muito mais destacado. E aí isso facilita também na edição do vídeo. Eu uso o DaVinci Resolve para editar meus vídeos. Saí do Adobe Premiere porque eu achava ele terrível. Ele é muito bom em algumas coisas, mas aconteciam muitos problemas estranhos comigo com ele. E aí o que acontece é que o DaVinci ele lançou uma funcionalidade que ele edita, remove o silêncio dos vídeos quase que de forma automática, assim. Não é perfeito ainda. Eu acho que poderia ser feito de uma maneira um pouco diferente para que ele ficasse melhor. Mas o fato de você não ter tanto ruído
no seu canal de som, fica mais fácil de você usar essa ferramenta para conseguir identificar onde tem silêncio e onde tem fala. Quando você está num lugar fechado, é muito mais fácil mesmo, assim. Não tem ruído nenhum, então a edição fica muito mais rápida, porque em segundos ele corta um vídeo inteiro, coisa que você ia levar, sei lá, meia hora para fazer. E aí quando você tem um microfone como esse, é muito mais fácil até você olhar na linha do tempo, quando você tem um vídeo longo, identificar onde tem fala, onde tem ruído e cortar essas partes. Obviamente que você pode melhorar a sua gravação também, sem ficar fazendo hacks muito longos, gravando só o que você precisa de fato, mas eu não tenho tanta experiência ainda assim e muitas vezes ficam lacunas nos vídeos que eu não vou usar. E aí isso agiliza demais o fluxo de edição dos vídeos. Reduz meia hora, uma hora de trabalho às vezes que eu levaria para editar um vídeo. E aí isso é uma vantagem que muita gente não fala nesses reviews de microfone. Que não é só a qualidade do áudio que melhora, mas é o teu próprio fluxo de trabalho. A DJI acabou de lançar uma nova versão. Esse microfone aqui foi lançado faz um mês mais ou menos, ou 2, e que é o DJI Mic Mini 2, e ela acabou de lançar o Mic Mini 2S ou P, sei lá, que é basicamente o mesmo microfone, só que ele tem gravação interna. Se você não vai fazer um trabalho profissional, isso não vai fazer muita diferença para você. Obviamente a gravação interna pode salvar algum take que você pode ter perdido, mas se você não usa profissionalmente, eu não acho que vale a pena. Se você usa profissionalmente, eu acho que você não deveria comprar um Mic Mini, sei lá. Tem outras opções que obviamente são mais caras, mas que tem a qualidade de som ainda melhor, tem gravação interna. E aí eu preferia que você... E aí eu acho que você deveria ir para esse outro tipo de microfone se você de fato ganha vida com isso. Só que a questão é que esses outros microfones geralmente eles são um pouco maiores, têm uma bateria maior. E aí é questão de você avaliar. Mas também esses outros microfones permitem você conectar um microfone de lapela de fato nele via cabo e deixar ele só como um transmissor na pessoa. Aí você tem que avaliar para você se vale a pena ou não. Mas eu acho que essa situação aqui é uma das piores. A outra seria dentro do carro, também tem bastante ruído, motor e vento e tudo mais. Nesse dentro do carro eu gravava com o microfone e o celular, e esse som era captado por conta da sensibilidade do microfone. E aí outras situações, cara, se aqui ele está funcionando bem, nas outras situações não tem erro. Lugar com silêncio, dentro de casa, lugar tranquilo, vai funcionar sensacional. Essas são as minhas primeiras impressões do DJI Mic Mini 2. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixa um like, se tiver alguma dúvida comenta aí, eu respondo. E se for necessário eu trago um review mais aprofundado. Eu acho que eu já falei tudo, e esse teste aqui é um teste bem pesado para a maioria dos microfones, assim, vento, barulho de carro, moto. Eu já estou bem satisfeito com isso, porque como eu comentei, em outras situações ele vai ficar ainda melhor. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui! Eu gravei 2 vídeos de quase 30 minutos cada um, acho que não passou até 30 minutos. E a DJI está com 61% de bateria ainda. Cara, muito bom mesmo. Daria para gravar 4 vídeos curtos aí de até 25 minutos. Dei uma paradinha aqui só para gravar rapidamente essa máquina. Tá vendo? Quanto deve custar isso aqui? Quem sabe algum dia.